Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Em nome de Jesus Cristo, que esse Deus maravilhoso e misericordioso possa te cobrir com as bênçãos do Espírito Santo. Que Jesus Cristo guarde você, guarde a tua vida, a tua casa, a tua família, te proteja, proteja tudo que você tem, tudo que você é, tá bom? Que o Espírito Santo esteja nesse momento a iluminar a tua mente, para que você possa receber um pouco dessa reflexão ou totalmente dessa reflexão para guardar no teu coração e guardar na tua mente, tá bom? Se você é inscrito neste canal, permaneça aqui, né? Assista o vídeo até o final, tá? Eu agradeço demais. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta e compartilha com outras vidas, para que outras vidas também sejam edificadas, assim como nós somos edificados, né? Estamos aqui e nos edificamos pela palavra de Deus, pelas reflexões que são feitas aqui no nosso canal, né? São apenas reflexões, não é aquela mensagem puxada, porque desde o início que o intuito do canal foi esse, trazer reflexões para a vida de vocês, mas reflexões essas que nós deixamos a palavra e você pode estar aí analisando, refletindo, lendo, pegando a sua Bíblia, tá bom? Para acompanhar, você vai ver de fato se aquilo que nós estamos lendo, fazendo, nos edificando, se de fato tem realmente a ver com aquilo que você acredita, com aquilo que você confia, porque o evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ser genuína, tem que ser um evangelho genuíno. Então nós pregamos reflexões, tá bom? Da palavra de Deus. É uma palavra vasta hoje, uma palavra maior, mas que a gente sempre tira uma lição, e eu sempre gosto de focar em alguns versículos para a gente fazer reflexões, porque a nossa vida, nós vivemos de reflexões. Todos os dias a gente tem que refletir sobre a nossa vida, refletir sobre como nós estamos vivendo, sobre o que nós queremos para as nossas vidas, sobre, de fato, quem eu sou, né? Então, são essas perguntas, são essas questões que nós colocamos, de fato, diante de nós, diante de outras pessoas, e nós trazemos para dentro da palavra do Senhor Jesus, porque todas as coisas já vieram escritas, já estão escritas, né? Aquilo que ia acontecer, aquilo que vai acontecer, aquilo que está acontecendo, pela palavra de Deus, nós podemos estar acompanhando para estarmos sempre atualizados, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atual, tá bom? A palavra de hoje, a reflexão de hoje, trago para vocês o capítulo 9 de Marcos, tá bom? Que diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Enquanto uns discutiam, a multidão chega e sauda, né? Saudava Jesus. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Jesus perguntou. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha e os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? Ali, aquele pai sofrendo, a família com toda certeza no sofrimento, pediu ajuda a Jesus naquele momento. Ao que lhe, no versículo 23, vai dizer o seguinte, ó: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Eu quero focar exatamente nisso daqui para você hoje. Nós vamos focar nesse versículo. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Nós temos que ter fé, né? Pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé.
Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nos expulsá-los? Por que não podemos nós expulsá-los? Eles perguntaram. Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, né? Na realidade, nós vemos que esse texto fala de um jovem possesso de espírito, ali onde Jesus chega, né? Onde os discípulos chegam e estão ali a discutir com os escribas, né? Eles estão discutindo e ali Jesus chega e pergunta do que eles estavam discutindo, do que eles falavam, o que estava acontecendo, né? Indagou e ali aquele pai, né? Chega e diz que o seu filho era um filho possesso de espírito e pede ajuda a Jesus, né? Quantas vezes nós estamos necessitados, né? E pedimos ajuda ao nosso Deus maravilhoso. É um texto pleno, um texto bênção, que muitos pregadores fazem pregações lindíssimas em cima desse texto, mas eu costumo fazer reflexões com vocês e eu digo para vocês quantas vezes, né, nós passamos por situações em que nós necessitamos, em que nós precisamos de algo, mas muitas vezes nos falta, como faltou naquele momento, talvez o entendimento para os discípulos, que eles também poderiam operar milagres, eles também poderiam ter o poder, né? Eles também teriam a capacidade, se tivessem a fé do tamanho, talvez, que fosse necessária para expulsar aqueles demônios, né? Talvez em oração, jejum, uma busca incessante. Isso mostra de que, de fato, o nosso Deus é o Deus do impossível. É isso que eu quero que você foque nessa mensagem de hoje. Eu pensei e disse, eu vou levar uma mensagem para que o meu amado irmão, meu amado amigo entenda que Deus é o Deus do impossível, que não existe nada impossível para nosso Deus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, Jesus manda que esse espírito se retire, e o espírito se retira, né, daquele jovem. E os discípulos ali, eles ficaram sem entender e foram perguntar para Jesus. E Jesus respondeu de fato aquilo que era necessário para eles, que eles pudessem ouvir, que a gente tem que acreditar, nós temos que ter fé, que confiar nesse Deus, acreditar que Ele é capaz de nos usar, que nós somos vasos usados. Nós somos santos porque nós fomos separados para não cometer erros. Quando o Senhor Jesus nos tira das trevas para a maravilhosa luz, quando nós o aceitamos de fato como o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele passa uma borracha no nosso passado e nós somos novas criaturas. Nós já não somos mais velhas criaturas, passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus. E você poderia me dizer, mas você diz que é santo? Sim, nós somos separados para sermos incomodados, para não pecar. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós temos que entender que nós não somos mais as mesmas pessoas, que nós não podemos mais permanecer no erro, nós temos que sair daquela condição. Se eu fazia algo que não era bom, pois eu tenho que mudar a minha conduta. Quantas pessoas que estão aí do outro lado, até o mesmo dia na minha vida, quantas pessoas que estão aí me assistindo e ouvindo, pode dizer assim, mas aquela mulher, mas aquele homem, mas aquela pessoa vivia no mundo, fazia isso, aquilo, e agora quer ser santo, quer ser perfeito. Sim, porque a pessoa mudou. Porque uma vez que nós aceitamos, professamos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós mudamos de vida. Nós saímos da condição, né, de pecadores para santos, mesmo sabendo que nós ainda temos pecado, que nós cometemos, mas que nós somos incomodados para não cometer os mesmos erros, porque nós somos novas criaturas, e novas criaturas em Cristo têm que se arrepender,
tem que mudar de vida, não pode mais continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes, né? Nós temos que mudar de fato, porque senão nós não teríamos aceitado, porque senão seria mentira quando eu abrisse a minha boca e de fato dissesse que eu ia mudar de vida, que Deus mudava a minha vida e que Deus seria capaz, que Jesus seria capaz de mudar a vida de um cristão, de um ser humano, de uma criatura. Mas Deus muda sim, né? Então aqui Jesus Cristo vem mostrar para os discípulos que eles poderiam fazer isso, mas eles não estavam ali talvez aptos. Eles talvez não entendessem naquela hora, mas nós podemos entender que Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer todas as coisas e a palavra ainda nos garante e nos diz, ele nos promete, ele diz que nós somos capazes de fazer milagres maiores, coisas maiores do que o próprio Deus já fez. É porque muitas das vezes nós deixamos de ler a palavra, de buscar da palavra, de nos perdoar, de nos amar, de buscar, de ler, de aprender, de obedecer a Deus naquilo que nós necessitamos de obedecer, né? De estar na busca incessante de aprender mais e mais, de tirar a venda dos nossos olhos e nos colocar diante de um Deus que pode todas as coisas, que é poderoso para fazer na minha e na tua vida e de que Ele pode nos usar para fazer grandes coisas, sabe? Então que você possa confiar nesse Deus. Eu quero trazer neste dia, neste momento, nesta hora, agora, nesse vídeo para você, para mim te dizer que eu trouxe essa palavra, não só para te dizer que você tem o poder e tem fé para fazer isso, mas para colocar, incutir na tua mente que além disso, você tem que crer, você tem que acreditar, que confiar de que esse Deus, quando nós colocamos todas as coisas nas suas mãos, uma vez que nós colocamos, pedimos, intercedemos e oramos por outras pessoas e que nós vemos pessoas que estão necessitadas de curas, de bênçãos de Deus, porque estão passando por dificuldade financeira, dificuldades espirituais, doenças da alma, do corpo, sabe? Curas, estão necessitados, estão acamados, estão doentes de todas as formas, estão enfermos, estão necessitados de empregos, estão necessitados de uma mudança de vida, estão vivendo no mundo das drogas, da prostituição, de coisas que para nós e para os nossos olhos ou para nós é impossível, mas que para Deus é possível. Olha o que Deus diz no versículo 23. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então você tem que crer. Você tem que crer. Eu trago também um versículo para vocês, porque essa passagem da palavra de Deus, ela é muito complexa, ela é muito vasta, ela tem muita coisa para aprender, para se falar dentro dela. É uma passagem muito conhecida, mas é necessário que a gente estude, que a gente busque mais, que a gente aprenda mais, não numa só reflexão, mas eu trago para você refletir, para você buscar também. Lá em Mateus 17 vai falar sobre essa passagem. Em Lucas também 9 vai falar sobre essa passagem. E aqui no versículo 10 e 27 de Marcos diz assim: Jesus, porém, fitando os olhos neles, o olhar disse para os homens: é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Lá numa passagem Deus diz isso. Deus diz que para os homens, aquilo que para os homens é impossível, para o nosso Deus é possível. Não existe nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis se você crê, se você busca, se você confia, se você se coloca nas mãos de Deus, pois pode ter certeza que em nada tu vai perder com isso, você só vai ganhar. Então que você receba essa reflexão nessa tarde, que você possa estar sendo abençoado, edificado por essa palavra e que você compartilhe com outras vidas, para que outras vidas também sejam edificadas por essa palavra, porque eu estou passando para dizer para você hoje, né? Deus me deu essa palavra, sabe? Eu guardei no coração, eu disse, eu vou passar para você hoje. Então eu estou aqui para passar para ti, para te dizer que tudo é possível ao que crê. Você crê? Então confia no Senhor Jesus. Coloca tudo nas mãos de Deus, porque no tempo certo, na hora certa, Deus realiza milagres, Deus realiza vitórias, Deus é o Deus do impossível, é aquele que faz todas as coisas acontecerem na tua vida. Mas você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ousar e entender que existem muitas pessoas que estão precisando de nós por aí, estão precisando da palavra de Deus, de uma palavra que edifica a vida da pessoa.
Nós não podemos julgar as pessoas. Nós temos que pregar a palavra, o evangelho. Nós temos que mostrar para as pessoas quem é Deus, que é um Deus misericordioso e que não olha a tua condição, que não olha o jeito que você chega para Ele. Se você vem se arrastando, se você vem vestido, se você é preto, se você é branco. Deus não olha para a tua condição. Deus olha para você, para dentro de você, para a tua alma. Então confia nesse Deus maravilhoso e misericordioso, sabe? Tá na hora de fazer isso. Tá na hora de confiar, tá na hora de deixar certas coisas que não nos convêm e buscar as coisas que convêm para as nossas vidas, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos bênçãos nas mãos de Deus, maravilhas nas mãos de Deus. Pode ser quem for, Deus recebe do jeito que for, mas Deus vai mudar a tua vida. Ele vai transformar naquilo que Ele achar que é necessário mudar de ti. Ele vai mudar, tá bom? Pois que Deus abençoe tua vida. Que o Senhor te guarde, te proteja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.